Daremos continuidade ao estudo da origem e evolução legislativa da Previdência Social no Brasil. O que é que ficou da aula anterior? Nós já sabemos de duas coisas. Sabemos que a Lei Eloy Chaves é considerada como o marco inicial da Previdência Social no Brasil. E sabemos também que ela não foi a primeira lei a tratar de assunto previdenciário no Brasil. Pronto, a gente já sabe dessas duas coisas. Se cair na prova, você já acerta, né? Foi a primeira lei que tratou de assunto de previdência? Não, foi não. É o marco inicial da Previdência Social no Brasil? É. Agora, me explica aí, professor, por quê? Como é que é isso? Como é que ela não foi a primeira, mas é o marco inicial? Olha, é porque antes da Lei Eloy Chaves, já existia algumas coisas que estão relacionadas com previdência, como por exemplo, aposentadoria de servidor público. Você acha que a aposentadoria tem alguma coisa a ver com previdência? Tem. É um benefício previdenciário a aposentadoria, né? É. Pronto. Por isso, agora, a gente pode dizer também que antes da Lei Eloy Chaves não existia um sistema previdenciário. Não existia um regime previdenciário. Existiam algumas coisas assim que tem a ver com previdência, como aposentadoria. Aposentadoria tem tudo a ver com previdência, tem. Mas não existia um sistema previdenciário, um regime. Um regime previdenciário ele não se cria apenas com a existência de benefício previdenciário, não. Para existir um regime previdenciário, primeiro tem que ter contribuição previdenciária. Porque primeiro tem que aparecer o dinheiro. Depois é que a gente sai distribuindo dinheiro por meio dos benefícios. Então, esse regime previdenciário, esse sistema previdenciário, ele apareceu pela primeira vez aqui no Brasil com a Lei Eloy Chaves. Porque sabe o que foi que a Lei Eloy Chaves criou? A Lei Eloy Chaves instituiu, ou seja, criou, é a mesma coisa. A Lei Eloy Chaves, ela criou as CAPs para os ferroviários. O que são essas CAPs? CAPs é Caixas de Aposentadorias e Pensões. A Lei Eloy Chaves, ela não criou CAPs para todos os trabalhadores brasileiros. A Lei Eloy Chaves criou somente para os ferroviários. As Caixas de Aposentadorias e Pensões. Aí agora, eu vou pegar aqui uma tela em branco e vou mostrar mais ou menos como é que foi havendo essa legislação. A fase inicial da Previdência Social no Brasil foi exatamente por meio dessas CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões. Olha, aqui eu vou botar uma setinha e eu vou dar uma informação importante. Essas CAPs, elas eram organizadas por empresas. É muito diferente como é a Previdência Social hoje, né? Hoje a gente tem o Regime Geral de Previdência Social. O Regime Geral de Previdência Social é organizado por empresa? Não. É por categoria profissional? Não. Tem assim, a Previdência dos bancários? Não. O Regime Geral de Previdência Social, o próprio nome geral diz que a princípio é para todos os trabalhadores brasileiros. Ainda tem alguns trabalhadores que estão excluídos do regime geral porque tem um regime próprio de previdência. É o caso dos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Mas, tirando essa exceção, a gente pode dizer que o regime geral é para todos os trabalhadores brasileiros. Mas a CAPES não era assim. A CAPES era assim, um regime previdenciário para cada empresa. Então, inicialmente começou com as empresas ferroviárias. Mas não era uma caixa de aposentadorias e pensões, uma só, para todos os ferroviários. Não, não era assim não. Cada empresa ferroviária organizava a sua caixa de aposentadorias e pensões. E detalhe, as caixas de aposentadorias e pensões, elas não eram administradas pelo Estado brasileiro, pelo poder público, não. Naquela época, o Estado apenas legislava. Editava leis dizendo como deveriam funcionar essas caixas de aposentadorias e pensões. Mas elas não eram administradas pelo Estado brasileiro, não eram administradas pelo governo. Não, existiam conselhos de administração formados por representantes das empresas, formados por representantes dos empregados. Então eles elegiam aquele conselho e aquele conselho ia administrar cada uma dessas CAPs.
que eram, repito, elas eram organizadas por empresa. Anote isso na sua caderneta. Bem, uma segunda fase da Previdência Social foram os IAPs. O que é IAPs? IAP é Instituto de Aposentadoria e Pensão. Já foi uma fase em que a Previdência Social evoluiu um pouco mais, porque ela foi ficando assim mais centralizada. Olha, enquanto as CAPs eram organizadas por empresas, os IAPs eram organizados por categoria profissional. Aí, por exemplo, existiam, assim, o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários, dos Industriários e por aí vai. Diferente das CAPs. A CAPs era Caixa de Aposentadoria e Pensão da empresa tal. Diferente, né? Aqui é Instituto de Aposentadorias e Pensões de tal categoria profissional. Ou seja, a coisa já foi centralizando mais. Bem, mas não parou por aí. Esses IAPs existiam vários, né? Aí chegou um determinado momento em que houve uma fusão de todos esses IAPs em um Instituto de Previdência só. Agora, antes de ocorrer essa fusão, a própria legislação teve que ser uniformizada. Aí depois foi criado o INPS. INPS é o Instituto Nacional de Previdência Social. Ainda existe, professor, INPS? Não, não existe mais não. O que existe hoje é INSS, essa autarquia que você está querendo ir trabalhar lá, né? Depois a gente vai dizer como é que surgiu o INSS. Mas, depois dos IAPs, o que apareceu foi o INPS. O INPS foi o resultado da fusão desses vários IAPs que existiam antes da existência do INPS. Mas vamos voltar agora aqui e detalhar cada uma dessas fases, né? Por enquanto a gente está na fase das CAPs, depois vamos passar para a fase dos IAPs, depois para a fase do INPS. Vamos fazer algumas considerações a respeito das CAPs. A primeira que foi criada foi qual? Foi a dos ferroviários. Foi criada pela Lei Eloy Chaves. Aí as CAPs aqui, informação importante, elas eram organizadas por empresa, as CAPs eram organizadas por empresa. Aí, olha, aqui o decreto legislativo número 5.109, ele estendeu os benefícios da Lei Eloy Chaves aos empregados portuários e marítimos. Olha, em 1923, era só para os ferroviários. Em 1926, os portuários e os marítimos tiveram direito também a ter as suas caixas de aposentadorias e pensões. Um detalhe importante aqui, que eu não falei, mas já era para ter falado, é a respeito dessa data aqui. Olha, tanto é verdade que a Lei Eloy Chaves, ela é considerada como marco inicial da Previdência Social no Brasil, que essa data aqui, 24 de janeiro, é a data que se comemora o Dia da Previdência Social no Brasil. A Previdência tem uma data de aniversário? Tem. Qual é a data de aniversário da Previdência? 24 de janeiro. Esse ano, a Previdência Social brasileira completou 92 anos. Foi qual a data que ela completou 92 anos? A Previdência Social brasileira completou 92 anos no dia 24 de janeiro de 2015. Essa data aqui é a data que também se comemora o Dia do Aposentado. O aposentado tem um dia? Tem. Qual é o dia do aposentado? 24 de janeiro. Por que escolheram 24 de janeiro para ser o dia do aposentado? Por causa da Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves é considerada como marco inicial da Previdência Social do Brasil. Mas vamos lá. Aos poucos, essas CAPs, elas foram sendo estendidas para outras categorias profissionais. Olha aqui no ano de 1928, esse decreto número 5.485, por meio desse decreto, os trabalhadores das empresas de serviços telegráficos e radiotelegráficos foram abrangidos também pelo regime previdenciário da Lei Eloy Chaves, ou seja, eles também passaram a ter direito às caixas de aposentadoria e pensões. Aqui no ano de 1930,
Decreto 19.497. Por meio desse decreto foram instituídas CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões. Para quem? Para os empregados de serviços de força e luz e bondes, né? Serviço de força e luz é o que a gente chama de energia elétrica hoje, né? Antigamente já era força e luz, né? Força e luz. Hoje é energia elétrica, companhia de energia elétrica, né? CELP, COSERN, essas várias. Antigamente a gente chamava companhia de força e luz, é a mesma coisa. Então, a partir de 1930, os trabalhadores, os empregados dessas empresas de força e luz e de bondes, passaram também a ter direito às caixas de aposentadorias e pensões. Mas percebam, até aqui ainda eram apenas caixas de aposentadorias e pensões. Aí vejam o que aconteceu no ano de 1933. No ano de 1933, aquelas caixas de aposentadorias e pensões das várias empresas começaram a ser unificadas em IAPs. Aos poucos isso foi acontecendo. A primeira foi o IAPM, que era o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos, né? O que é que aconteceu com o que foi o IAPM? Olha, na categoria dos marítimos existiam várias caixas de aposentadorias e pensões. Então essas caixas de aposentadorias e pensões foram unificadas e foi criado um Instituto de Aposentadorias e Pensões do Marítimo. Então, a partir desse momento, a Previdência Social brasileira começa a ser administrada pelo Estado brasileiro, começa a ser administrada pelo governo, assim em palavras mais simples. Porque esses IAPs, eles nada mais eram do que autarquias federais. Assim como hoje o INSS é uma autarquia federal, cada um desses institutos de aposentadorias e pensões, eles também eram autarquias federais. Então, a partir do advento dos IAPs, a Previdência Social brasileira passou a ser administrada pelo governo, porque até então não eram. As caixas de aposentadorias e pensões eram administradas por conselhos formados por representantes das empresas, representantes dos trabalhadores, mas com o advento dos IAPs, ela passou a ser administrada pelo Estado. Aí a coisa foi acontecendo aos poucos, não foi assim, a partir desse ano se acaba as caixas de aposentadorias e pensões e agora só vai ter IAP. Não, foi aos poucos, não. Aqui a título de exemplo, em 1933 foi criado o IAPM, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos. Em 1934, o IAPC, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. Em 1934 também foi criado o IAPB, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários. 1936, IAPI, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, e por aí vai. Foram criados vários IAPs. Olha, pequeno detalhe. Assim, pra gente que estuda para concurso, era até melhor que não tivesse mudado, né? Olha a quantidade de concurso que ia ter. Cada um desses IAPs eram autarquias federais, então era concurso público para o IAPM, para o IAPC e IAPB. Hoje é só para o INSS, né? Bem, nesse aspecto, na visão de um concurseiro, era melhor nesse tempo aqui, ó, tinha autarquia federal demais para a gente fazer concurso, mas numa outra visão, não, é melhor a gente centralizar isso tudo. Para que tanto gasto com tantas autarquias federais? É melhor a gente centralizar isso tudo numa autarquia só. E foi o que foi feito. Agora só que não, essa autarquia federal, que foi fruto da fusão desses vários IAPs, não foi ainda o INSS que a gente tem hoje, foi o INPS. Então, esses IAPs eram autarquias de nível nacional, ou seja, eram autarquias federais centralizadas no governo federal e organizadas em torno de categorias profissionais. Que aqui, ó, importantíssimo você anotar na sua cadernetazinha aí, ó, algo assim que diferencia bastante as CAPs dos IAPs. Enquanto as CAPs eram organizadas por empresas, os IAPs eram organizados por categorias profissionais, tá legal? Anotou direitinho na caderneta para não esquecer? Tranquilo. Olha,
No ano de 1963, aconteceu algo importante para a Previdência Social brasileira, porque nesse ano, os trabalhadores rurais foram incluídos na Previdência Social. Até então, eles eram excluídos da Previdência Social. Antes da Lei número 4.214, os trabalhadores rurais eram esquecidos pela Previdência Social. Não tinham uma previdência. Aí, a partir do ano de 1963, com o advento do Fundo Rural, foi criada uma previdência para proteger os trabalhadores rurais, né? Agora, era uma previdência assim um pouco diferente, porque o trabalhador rural não pagava contribuição previdenciária, né? Ele tinha direito a benefício, mas era um benefício tão pouquinho, né? A aposentadoria do Fundo Rural era a metade de um salário mínimo, né? Aí tinham vários benefícios que os trabalhadores urbanos tinham direito, os trabalhadores rurais não tinham. Essa discriminação, essa distinção entre urbanos e rurais, ela só foi terminar, se acabar, com o advento da Constituição Federal de 1988. Aí sim, com a Constituição de 1988, houve a uniformidade entre urbanos e rurais no tocante ao aspecto previdenciário. Mas antes disso, tinha essa discriminação com o trabalhador rural. O trabalhador rural tem uns benefíciozinhos lá, da metade de um salário mínimo, bem pouquinho benefício e tal. Bem, mas em compensação ele também não contribui e tal. Era mais ou menos assim. Mas vejam aqui, aí em 1967 é que aconteceu algo importante. Os IAPs foram unificados. Houve uma fusão desses vários IAPs. E o resultado dessa fusão foi o INPS. INPS era o quê? Instituto Nacional de Previdência Social. Não esqueça do N, né? Aqui, ó, também eu vou dar uma dicasinha na aula de português, né? Aqui é uma exceção àquela regra, sabe? Que antes de P e B a gente escreve M, né? Aqui, ó, uma exceção à regra, tá vendo aqui, ó? Antes do P escreve N, não é M, tá vendo aqui? INPS. Legal, né? Pronto. O INPS foi criado pelo Decreto-Lei número 72, do ano de 1966, né? Isso era a época do regime militar, Congresso Nacional fechado, não era lei mesmo, era um decreto do presidente da República com força de lei. Que eu não tinha o Congresso Nacional para editar as leis, que estava fechado, cada AI não sei o que, AI 5, AI 9, pronto. Aí estava o Congresso Nacional fechado, o presidente da República baixava um decreto e aquele decreto tinha força de lei. Foi assim que foi criado o INPS. Resultado de quê? Resultado da unificação, da fusão daqueles vários IAPs que existiam anteriormente. Olha, no ano de 1977, aconteceu algo importante para a Previdência Social, que foi a instituição desse SINPAS, que era o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Esse sistema, ele agregava 7 entidades. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 entidades faziam parte desse Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Hoje em dia, dessas 7, apenas uma conseguiu sobreviver, né? Que foi a Dataprev. A Dataprev existe até hoje, essas outras deixaram de existir. Umas foram extintas e tem 2 aí, que eu digo já quais foram, que elas foram resultado de uma fusão. E essa fusão criou uma autarquia federal que você conhece muito. Pronto. Mas, dessas 7, hoje só tem uma que ainda existe. É a Dataprev. Mas qual era a função de cada uma dessas entidades? INPS. Qual era a função do INPS? A função do INPS era conceder benefício previdenciário e administrar o pagamento desses benefícios previdenciários. O IAPAS, qual era a função do IAPAS? A função do IAPAS era arrecadar a contribuição previdenciária.
arrecadar, fiscalizar as empresas para ver se as empresas estão pagando em dia as contribuições, cobrar os contribuintes devedores. Então essa parte relacionada com o custeio previdenciário, essa parte ficava a cargo do IAPAS. INPS era para conceder benefício e o IAPAS para arrecadar as contribuições, cobrar as contribuições. Era isso aqui. O IAPAS ganhava dinheiro, o INPS gastava o dinheiro que o IAPAS ganhou. Ganhou arrecadando as contribuições, é isso? Naquele tempo, no tempo do SIMPAS, tinha também o INAMPS. O que era o INAMPS? O INAMPS é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então vejam, naquele tempo era diferente do que existe hoje. Quando a gente fala de saúde, hoje a prestação dos serviços de saúde hoje é universal. Porque hoje existe o SUS. O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988. O SUS é o quê? É o Sistema Único de Saúde. Então hoje, no SUS, qualquer pessoa residente no Brasil pode ser atendida gratuitamente no SUS. Para você ser atendido pelo SUS, pelo médico do SUS, você não precisa ser segurado da Previdência Social. Hoje em dia, que eu estou falando, no SUS. Mas naquele tempo, no tempo do INAMPS, precisava. Para você ser atendido pelo médico do INAMPS, você tinha que ser ou segurado da Previdência, ou então dependente de um segurado. Por exemplo, eu, naquele tempo, eu era dependente de um segurado. Meu pai era segurado da Previdência Social. Então eu era atendido no INAMPS, eu era atendido muito para fazer tratamento de dente lá em Cruzeta, que é a cidade onde eu nasci. Tinha um dentista que atendia pelo INAMPS, eu ia com a carteirinha como dependente do meu pai, ia lá, ele obturava meus dentes, era uma beleza, doía pra caramba. Bem, aí tinha também o LBA, a LBA, Legião Brasileira de Assistência, essa aqui cuidando da parte assistencial, né? Essa parte de conceder benefícios assistenciais para as pessoas carentes e tal. Nesse tempo existia uma entidade que cuidava só dessas coisas. Geralmente a presidente da LBA, naquele tempo, geralmente era a mulher do presidente. A primeira dama, geralmente, era a presidenta da LBA. FUNABEM era outra entidade que existia. Qual era o papel da FUNABEM, né? Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Ela cuidava dos menores, né? Dos menores de idade, carentes, meninos de rua, essas coisas. Pronto, era o papel da FUNABEM. A DATAPREV. A DATAPREV, naquele tempo, cuidava do processamento de dados da Previdência e hoje em dia continua fazendo a mesma coisa. O processamento de dados da Previdência Social é feito pela DATAPREV até hoje, né? Processamento de benefício, né? Lá o funcionário do INSS está trabalhando lá no computador, aí no computador dele é cheio de uns aplicativos lá, o funcionário da DATAPREV vai instalar. Quando você for aprovado, você vai passar por essa experiência, né? Quando o primeiro dia de trabalho, né? Você vai chegar lá, você não vai ter senha de nada. Aí vamos fazer as senhas, vamos baixar os aplicativos. Aí tem que ir um empregado da DATAPREV fazer isso para você lá, né? Você vai precisar muito dos empregados da DATAPREV para lhe auxiliar nessa parte de informática, de processamento de dados, essas coisas. É o pessoal da DATAPREV que faz até hoje. Mas naquele tempo tinha também a SEMI. O que era a SEMI? Central de Medicamentos, né? Isso era uma empresa que inclusive fabricava medicamento. Tinha um medicamento da SEMI, eu mesmo tomei muito remédio da SEMI. É isso? A gente naquele tempo ia para um posto de saúde, aí eu estava doente de tal doença, aí o médico passava a receita e botava um remédio aqui. A gente saía do posto de saúde e ia lá dentro do posto de saúde mesmo, numa janelinha que tinha uma mulher que já dava o remédio, de graça, era de graça, de acordo com a receita que o médico passou. E era bom todo o remédio da SEMI. Acabou a SEMI, não existe mais não. Era bom você recriar essa SEMI para dar remédio de graça para o povo. E então, ainda existem essas entidades? Bem, eu já disse, só existe uma, que é a DATAPREV. Agora essas duas primeiras aqui, ó, INPS e APAS, o que é que aconteceu com elas? Houve uma fusão. No ano de 1990, faz pouco tempo, ó. Tá vendo como o INSS é novo? O INSS. Essa autarquia federal que você está fazendo concurso porque você quer trabalhar lá. O INSS,
ele foi criado no ano de 1990, pela lei número 8.029. Ele não existe desde a época assim de Dom João VI, não. É recente, é coisa nova. Foi em 1990 que o INSS foi criado. Então, o INSS é o resultado da fusão do IAPAS com o INPS. Anote isso aí porque é importante, se cair na prova. Olha, isso apareceu uma questão lá no concurso de 2012, que era exatamente sobre esse assunto. Ó. O INSS, a questão é assim, marca a alternativa correta. Olha. O INSS é resultado da fusão das seguintes entidades. Aí, letra A, IAPAS com INAMPS, tá errado. Letra B, INAMPS com LBA. Letra C, INPS com FUNABEM. Aí a alternativa que tinha que ser marcada era aquela alternativa que dizia IAPAS com INPS. Né? Foi fácil essa questão, não é isso? Foi, tranquilo. Para quem estudou, foi fácil acertar. Quem não estudou, nunca tinha visto falar nem em IAPAS, nem INPS, nem nada, bem, aí errou. Pode ter colocado outra alternativa, não é isso? Mas aí você não vai errar. Anota aí na caderneta, INSS, que é essa autarquia que eu estou querendo trabalhar lá, foi o resultado da fusão do IAPAS com INPS. Agora, nós vamos mostrar como ocorreu aqui a evolução do Ministério da Previdência Social. Bem, nem sempre a Previdência Social, ela teve assim, status de ministério, não. Não foi isso desde de Pedro Álvares Cabral, não. Olha, sabe quando foi que a Previdência Social começou a ter status de ministério? Foi em 1961. Porque em 1961 houve uma mudança aqui dos ministérios, né? De vez em quando acontece isso, principalmente quando um presidente novo é eleito, né? Aí esse pessoal que assume, ele gosta de mudar as coisas, né? Tem uns, olha, tem muito pouco ministério, vamos aumentar. Aí o outro chega, olha, tem ministério demais, vamos diminuir. Aí eles dividem o ministério em dois, e depois junta de novo, faz um só, pega três e junta e faz só um. Isso aí vive acontecendo, depende do presidente que é eleito. Então lá, em 1961 foi eleito um presidente, aí vamos fazer uma reformulação dos ministérios. Aí no tocante à Previdência Social aconteceu o seguinte, antes existia um ministério que chamava Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. E tinha nada a ver com a Previdência isso aí, né? Aí esse ministério mudou de nome. Aquele ministério que era Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ele passou a se chamar Ministério do Trabalho e Previdência Social. Pronto. Foi exatamente nesse momento em que o Ministério da Previdência, que a Previdência Social ganhou assim um status de ministério. A Previdência ficou importante a partir desse momento, agora tem até um ministério. E o primeiro foi esse, Ministério do Trabalho e Previdência Social. Bem, aí aqui em 1974 chegou um novo presidente, aí vamos mudar o ministério novamente. Aí o ministério que ficou tratando da Previdência Social, no ano de 1974, ele tinha esse nome aqui, ó. Ministério da Previdência e Assistência Social. Esse era o ministério que cuidava da Previdência. Mas percebam, não era só da Previdência que ele cuidava também da assistência social. Era um ministério para cuidar dos dois assuntos, cuidar da Previdência e cuidar também da assistência social. Mas em 1990, aí chegou outro presidente lá e disse, vamos mudar. Desse jeito que tá, não pode, vamos mudar. O ministério que vai cuidar da Previdência agora é o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Voltou ao que era no início, né? Porque quando começou era também, ó, Ministério do Trabalho e Previdência Social. Aí mudou. Passou a ser Ministério da Previdência e Assistência Social. Aí aqui em 1990 voltou para o que era antes. Voltou a ser Ministério do Trabalho e Previdência Social. Aí em 1992, aí chegou aqui um novo ministro da Previdência e vamos mudar de novo. Então agora o ministério que vai cuidar da Previdência é o Ministério da Previdência Social. Igual é hoje, né? Mas antes de hoje teve outras mudanças, né? Então aqui ficou um ministério, em 1992, ficou um ministério cuidando só da Previdência Social. Foi o que aconteceu. Mas em 1995,
Aí eles resolveram mudar de novo. Aí voltou a ser Ministério da Previdência e Assistência Social. Voltou a ser como era antes. Aí em 2003, já no primeiro governo Lula, o companheiro Lula chegou e disse: a Previdência Social é muito importante, companheiro, nós temos que criar um ministério só para ela. Aí criou aqui, ó, Ministério da Previdência Social. É o que a gente tem hoje, né? Aí hoje, olha, vamos agora pensar aqui no aspecto macro, vamos tratar da Seguridade Social. Hoje, quando a gente fala de Seguridade Social, aí, Seguridade Social, nós vamos ver isso nas aulas seguintes, né? A Seguridade Social é formada por 3 áreas distintas. A Seguridade Social tem Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Aí hoje, existe o Ministério da Previdência Social e existe um ministério que cuida da assistência social, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E também existe o Ministério da Saúde. Então, cada uma das 3 áreas da Seguridade Social, ela tem o seu próprio ministério. Ministério da Previdência Social só trata de Previdência Social. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ele cuida da parte da assistência social. E tem o Ministério da Saúde. Bem, mas vocês vão ver que quando mudar o outro governo vai chegar e vai dizer: ah, tem ministério demais, vamos fazer um só cuidando de tudo. E assim segue a humanidade. É desse jeito, chega um, muda. Não se preocupe com isso não. Aí hoje existe o quê? Ministério da Previdência Social, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e existe também o Ministério da Saúde. Tudo relacionado com a Seguridade Social. Então, na próxima aula, a gente continua ainda falando da evolução legislativa da Previdência Social no Brasil.